Olá pessoal, então vamos à nossa quarta função inorgânica, né? Vimos ácidos, bases, sais e agora os óxidos. O que são óxidos? Óxidos são substâncias binárias. O que é binária? Dois elementos químicos, né? Sendo um dos elementos o oxigênio, tá? Com valência menos 2. O que é valência menos 2? O oxigênio tem a capacidade, nesse caso, de aceitar 2 elétrons, né? Muito bem. Então ele forma ânion menos 2. Por exemplo, se você for pegar um metal alcalino do grupo 1 da tabela periódica, lembra? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, grupo 1. Então, eu vou exemplificar o lítio, ele é mais 1, e o potássio também é mais 1, porque são metais alcalinos. E o oxigênio é menos 2. Então, veja, se o oxigênio é menos 2 e o lítio é mais 1, para montar essa fórmula, eu preciso de 2 lítios, para que as cargas fiquem iguais, né? Cada lítio é mais 1. Então, eu tenho 2 lítios, a atomicidade do lítio é 2 e a atomicidade do oxigênio é 1. Então, eu chamo de óxido de lítio, tá? Quando o outro elemento tem uma valência só, você não tem necessidade de falar monóxido, dióxido, trióxido, tá? E o mesmo acontece com o potássio, O potássio também é mais 1. Então, fórmula do óxido de potássio, K2O, entendeu? Como a valência do oxigênio é menos 2, do potássio é mais 1, então você precisa de 2 potássios. Agora, se o metal for um alcalino terroso, aí o que vai acontecer? Quais são os alcalinos terrosos? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todos eles mais 2. Então, se o magnésio é mais 2 e o oxigênio é mais 2, tá vendo? As cargas, né? Aqui é mais 2, aqui é menos 2, então eu preciso a proporção é 1 para 1. Eu preciso de um magnésio e um oxigênio só. Tá vendo a diferença? Aqui, é mais 1 e é menos 2, eu preciso de 2 átomos de lítio para formar o óxido de lítio. Aqui, para formar o óxido de magnésio, eu preciso de um magnésio só. E como o cálcio é da mesma família, né? Cálcio é mais 2, o oxigênio é menos 2. Então você tem cálcio e oxigênio na proporção de 1 para 1. E você tem o óxido de cálcio. Repare agora então, o alumínio. O alumínio é mais 3, não é isso? O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência, a tendência dele é ceder 3 elétrons. E o oxigênio tem 6, então o oxigênio pode aceitar 2 elétrons, e nós vamos ter então um composto iônico, né? Está vendo aqui a valência do oxigênio? Ela apareceu aqui. Tá vendo a valência aqui do alumínio? Ela apareceu aqui, tá certo? Então, também você pode usar isso daí, né? Para montar algumas fórmulas de substâncias químicas. Então, o nome aqui vai ser óxido, né? Óxido de alumínio. E o alumínio só tem uma valência, então óxido de alumínio não precisa fazer mais nada. Bem, agora metais com 2 ou mais valências, geralmente com 2 valências. O ferro, ele pode ser mais 2 e o ferro pode ser mais 3, tá certo? Ferro, então, ele é encontrado dessa forma. Por exemplo, você tem o óxido de ferro com 1 oxigênio e tem o óxido de ferro com 3 oxigênios. Como é que funciona? Se o ferro é mais 2 e o oxigênio é menos 2, então a proporção é 1 para 1. Então você vai falar óxido de ferro 2. O que é esse 2?
é a valência do ferro. Tá entendendo? Significa que a valência do ferro aqui é mais 2. E nesse caso, né? Tá vendo que é análogo ao alumínio? O 3 do ferro você passa para cá, o 2 do oxigênio você passa para cá. Então me deu óxido de ferro, só que você vai colocar, sempre em romano, tá? Algarismo romano. Você vai colocar 3. Por quê? Porque a valência do ferro é 3. Então esse 2 indica a valência do ferro e esse 3 também indica a valência desse ferro, né? Esse é mais 2, esse é mais 3. Então você fala óxido de ferro e a valência dele, 3. Tá claro? Bem, agora, né? Tem uma outra nomenclatura, iso e ico. Desculpa, oso e ico. Oso, ico. Ó, 2 é a valência menor, então você pode usar oso. Você compara sempre o par de metal. 3 é a valência maior, então você vai usar ico. Então, o FeO pode ser chamado de óxido ferroso, indicando a menor valência do ferro. E aqui, óxido férrico, indicando a maior valência do ferro. Outro exemplo, o cobre. Né? O cobre vem do latim cuprum, né? Então, seu símbolo é Cu. Então, cobre pode ser mais 1 e o cobre pode ser mais 2. São as principais valências do cobre. Então, aqui, ó, o cobre mais 1 e o oxigênio menos 2. Você precisa de 2, cobre mais 1 e 1 oxigênio menos 2, Cu2O. Ó, menos 2 do oxigênio você pode entender aqui. E o do cobre, quando é 1, não precisa escrever. Então você vai falar hidróxido de cobre 1. 1 é a menor valência, não é? Então, você pode falar, ó, de cuprum, óxido cuproso, tá? O uso indicando a valência mais 1 do cobre. Aqui, cobre mais 2, oxigênio menos 2 dá CuO. A proporção é 1 para 1. Então você vai falar óxido de cobre 2, ó, a valência do cobre é mais 2. Ou o sufixo ico. O oso você usou para a menor valência, o ico você vai usar para a maior valência do cobre. Então, óxido cúprico. Entendeu então essa primeira parte da nomenclatura dos óxidos? Tranquilo?